Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala, galera! Hoje vamos abrir o episódio final da temporada com um convidado pra lá de especial, né, Joana? Não é o final, cara. Mas hoje a gente tem um convidado de peso aqui, tô honrada de estar na presença do ilustre Lucas Padilha. Fala aí. Cada vez mais de peso, diga-se de passagem. O tempo passa, né? A bochecha vai crescendo cada vez mais, quase não coube aqui no enquadramento. Justíssimo. Vou te dizer que é uma satisfação inenarrável receber Lucas Padilha aqui. Ele que, formado na especialidade favorita do nosso professor de preventiva, John Machado. Ele que também é nosso professor, né? Padilha é professor do intensivo, mas vai falar de qual especialidade aí, Padilha? Conta pra gente. Hoje me deram a responsabilidade aí de advogar pela medicina de família e comunidade. Nem advogar, a defensoria pública praticamente aqui, né? É um podcast de utilidade pública, né? A gente precisa divulgar essa especialidade maravilhosa. Esse nosso podcast tá na pegada, né? Defensoria, vamos nos defender. O ortopedista, quem que vai vir de ortopedista? Isso aí é Season 2, né? Já é spoiler. Season 2 vem o melhor ortopedista do Brasil na Season 2. Né? Depois vocês vão saber quem é. Não vou contar aqui agora. Da galáxia. É. E aí a ideia aqui é realmente proteja a tua especialidade. Padilha, a pegada aqui é essa hoje. Padilha, só pra você saber, cara, geralmente quem vem aqui corneta outra especialidade, uma fala mal da outra, é normal isso. Mas na verdade ninguém nunca falou nada da medicina de família e comunidade. Exatamente, João. Porque aqui a gente abraça a árvore, a gente faz uma roda de conversa com criança, entendeu? É isso, tá tudo em paz. Mas eu guardei um veneninho aqui na manga, se precisar também, vou usar o trunfo. Boa. Lucas, vamos lá, cara. A pergunta que não quer calar. A gente já tem aí mais de uns 10 convidados entrevistados e a grande maioria deles, se não todos, fizeram a residência aqui em São Paulo e ficaram em São Paulo. E tu saiu da curva, se formou ali na USP Ribeirão e voltou pra Vitória, Espírito Santo. E aí, cara, o que te motivou isso? Conta pra gente como é que foi esse movimento, o que rolou? Cara, eu sou capixaba, né? Sou aqui de Vitória, no Espírito Santo. Tô conversando com vocês aqui de Vitória. Eu saí já com o pensamento de voltar. Isso foi muito determinante, assim. Quando eu fui fazer a prova de residência, quando eu fui escolher os lugares onde eu fui fazer prova, eu escolhi a USP Ribeirão por ser referência, escolhi uma universidade no Rio de Janeiro por causa da bolsa, que eles complementavam a bolsa lá, né? A prefeitura complementa, então ficava tipo 10 mil reais o salário do residente. Aonde isso, cara? Fala pra galera saber. Fundão. Tem muito lugar que faz. O Rio faz isso, a São Bernardo do Campo, a prefeitura complementa também. Tem lugar no Sul que faz, tem algumas opções. Floripa. Mas USP Ribeirão não é isso. É longe disso. Não, era a bolsa padrão da residência com um custo de vida e de Ribeirão Preto que é um pouco mais baixo do que o de São Paulo, né? Então compensou também fazer lá. E prestei aqui também no Espírito Santo. Só que aí quando eu tive que escolher para onde ir, eu pude escolher, né? Fui bem nas provas. Eu falei, cara, eu vou para um lugar onde já existe há mais tempo a medicina de família e comunidade, porque eu mesmo não entendia muito bem do que se tratava. E acho que hoje aqui uma das missões é explicar também para a galera o que é. E foi muito bom, foi uma escolha muito boa, mas eu já fui sabendo que eu queria voltar, assim. A galera aqui costuma ser muito bairrista mesmo, mas mesmo indo com esse pensamento, eu tenho a caneca aqui do Espírito Santo, capixaba, tem uma tatuagem com DDD aqui na perna. Qual DDD, cara?
Tem, mais 5527. Foi até por causa da residência que eu fiz, cara, porque toda vez que chegava uma ligação no celular, assim, com DDD 11 ou 16, que é o de Ribeirão, eu sabia que era coisa ruim, né? Então, aí, quando piscava um mais 5527, assim, no celular, era uma sensação de conforto, sabe? Era um amigo, era família, ou a Vivo querendo vender um plano. aí eu tatuei a sensação, assim, sabe? Eu tatuei o mais 5527. Olha o Mas que a residência faz, né? Olha isso, cara, por uma sensação, pra ele lembrar da sensação de alívio no dia a dia. Exatamente. É assim que ele quer vender a residência de medicina de família e de comunidade, né? Na pele, meu amigo. E mesmo indo com esse pensamento de voltar, eu cheguei a balançar, assim, porque eu nunca vi nada parecido em relação a preparo, em relação à equipe bem preparada, a estrutura do hospital, a fluxograma, todo mundo sabendo, desde o porteiro até o staff, um fluxograma que, assim, fantástico. Eu não sabia que eu era preguiçoso também, sabe? Aqui eu acho que por causa de cultura um pouco até de litoral, o João vai lembrar bem, assim, a gente tentava fazer as coisas rápido para terminar até no máximo 3 horas da tarde para ir para Ilha do Boi, que é uma praia que tem aqui, né? E aí, 3 horas da tarde, tava tarde já, né, cara? Convenhamos. Lá não, se você fez tudo que você tinha que fazer aí em São Paulo, né, até 3 horas, você arranja mais 10 coisas para fazer até 6, 7, 8, 9, 10 da noite, né? Então, assim, eu fiquei encantado com isso mesmo, como eu me vi produtivo, assim, que eu não sabia que eu era, mas achei que eu podia trazer essa produtividade pra cá, pra mim fazia mais sentido, assim. Tudo que eu tinha pensado em ser, eu tinha pensado aqui, sabe? Então, muito da minha realização passava por estar aqui, com os meus amigos, enfim, com a minha família, e foi mais ou menos isso aí que motivou. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta adicional, antes da gente até entrar na especialidade, porque tem muita gente aqui, Padilha, que pensa em fazer uma transição para uma cidade e às vezes olha para São Paulo, olha para Ribeirão. Eu nunca fui a Ribeirão Preto, então eu não sei como é a cidade, qual que é o tamanho da cidade. Eu sei que é quente, falo que fica entre as montanhas aí, mas qual que é a pegada e qual que foi a diferença de você, o cara que assim como eu, né, também sou do Espírito Santo de Vitória, puta, ama a cidade, sol, praia, litoral, você sai disso pra morar ali no meio não é exatamente no meio das montanhas, né, porque a cidade... É um vale, né? É um vale, né? Cara, eu adorei a cidade, assim, mas eu fui totalmente no escuro, assim, sabe, eu não conhecia. Conversei com uma pessoa que tinha feito residência lá, que recomendou, que gostou, mas fui completamente no escuro, fui fazer a matrícula na residência. No dia da entrevista eu fiz algumas amizades, mas fiz uma mais forte ali. No dia que eu fui fazer a matrícula eu encontrei essa mesma pessoa, saí, já almocei com ele, aluguei apartamento na rua mais próxima do hospital ali, sem ter muito padrão, assim, do que era e do que não era. Acabei dando sorte, assim, foi um lugar bacana, mas uma cidade excelente, cara, uma cidade... que tem algumas grandes universidades, assim, e ela é dividida em distritos, assim, norte, sul, leste, oeste. A USP, ela fica no distrito oeste e ela é responsável pelo atendimento daquela população de uma maneira geral. Então, uma coisa muito bacana que os hospitais universitários oferecem a gente estava atendendo lá na atenção primária, mas como a universidade era responsável por aquele distrito, então um atendimento em atenção secundária ou terciária que era necessário ali, a gente conseguia ter essa ligação direta com os professores, a resolutividade era muito grande. E claro, né, falar o que interessa também para essa vida de residente aí, muitas festas, né? Com a pandemia que for passando aí, se puder ter de novo, né? Um sertanejo. Cervejaria. É o que tem de Ribeirão, né? Colorado é de lá. Tô ganhando nada, não sou patrocinado pela Colorado, tá bom? Não tenho conflito de interesse. Alô, Colorado, hein? Patrocina nós. Nota a gente. Legal, cara. E bateu, você falou, pô, tu já contou a história do DDD, mas rolou uma saudade assim? Cadê minha praia? Cadê minha tranquilidade? Ou foi uma paixão mesmo, igual você relatou? Cara, trabalho, aprendizado, como é que foi? Cara, foi muito louco isso, João. Foi uma mistura de sensação mesmo. Vou te falar muito mais geográfico, assim. A praia era um referencial aqui, né? Então, qualquer coisa que a gente ia falar, fala, ó, pega a praia e vai ali. Ou vai ali e sai na praia e tal. E em Ribeirão eu ficava um pouco perdido em relação a isso, né? Mas à medida que eu fui me sentindo mais em casa, eu fui ficando mais tranquilo. Agora, cara, tem um pôr do sol lindo. O pôr do sol é uma coisa que me pega, assim. Então, como é um vale, justamente por causa disso, tem um pôr do sol lindo. Tem cervejarias lindas também. Ajudou bastante. Mas foi uma cidade maravilhosa, assim. Eu sentia muita falta. A logística de ir para Ribeirão, para mim, não era muito maneira. Não tem voo direto de São Paulo, de Vitória para Ribeirão. Então, ou eu tinha que fazer uma escala um pouco mais demorada,
ou pegava um ônibus para São Paulo e pegava o voo para vir para cá, né? Então não era tão simples assim. Então se eu tinha um feriado de 2 diazinhos, não compensava tanto eu vir para Vitória e voltar, só se eu tivesse com muita saudade mesmo, fosse alguma data especial, porque eu ia gastar algum desse tempo em deslocamento, ou em escala, ou indo para São Paulo para não precisar pegar a escala, né? Então, para Vitória não teve essa logística, mas para as outras cidades eu acho que isso não vai ser um problema, não. Deixa eu te perguntar, Lucas, você falou aí que você não tinha muita ideia no início do que era medicina de família e comunidade. Como é que foi aí essa escolha e o que é de fato a medicina de família e comunidade? Conta pra gente. Cara, tinha zero noção, assim. Eu acho que a primeira grande decisão, assim, eu acho que a gente toma quando a gente vai pensando na especialidade é se vai ser cirúrgico ou não, né? E eu já tinha decidido que não seria, né? Na verdade, a cirurgia decidiu que não me queria, né? Fiz um esforço, mas não rolava, não tinha e tal. E eu acho que, até pelo jeito que eu gosto, assim, de ter a vida com uma certa liberdade e tal, eu não me sentiria confortável em me vendo como cirurgião, sabe? Tendo que, sei lá, ir pro hospital a qualquer momento, não ter hora de entrar e hora de sair e tal. Isso é uma parada que eu gosto de ter, assim, pra me organizar e me planejar no meu dia. E aí, entrei no internato e eu pensava que ia fazer GO. Gostava muito, estudava muito. O João sabe que a gente tinha um professor lá na faculdade que era mais puxado, né? E acaba que as coisas que a gente sabe muito, a gente acaba tendo mais tranquilidade, né? O famoso Xambô. A galera... Como é que era o apelido? Tinha igual o Quinto dos Infernos, tinha alguma coisa aí do sétimo? Rapaz, eu acho que não. É um papo de boteco aqui, né? Só os dois entendem. Tô quanto tempo e tal, e o Xambô e não sei o que lá. A gente vai ter que cortar essa parte do podcast? Consegue, assim, só pra saber. A gente tá incomodando vocês? Só conta pra... A gente sai. Faz o seguinte, John e Joana, busquem 2 cervejas, um leva pra Isso é colorado aqui pra mim. Rapaz, e aí, como eu sabia muito, porque fui forçado a saber, né? Estudava muito, eu me via praticando a ginecologia e obstetrícia com tranquilidade. Só que aí, mais uma vez, pensando em mercado, eu falei, cara, vou formar novo, né? Formei, tinha acabado de fazer 24 anos. Falei, já vou restringir o meu público pela metade, né? Não atendo homens, então só atenderei mulheres. A partir desse momento, tem as pessoas que não gostam de consultar com médico jovem, então já perde mais uma galera. Tem as mulheres que não gostam de ginecologistas homens. Tem as mulheres que iriam, mas o marido fala que não é pra ir e tal. Se hoje até pra colocar DIU tem lugar que ainda tá tendo esse negócio aí, né? Imagina esse pensamento. Falei, cara, vai sobrar minha mãe e minha irmã pra atender aqui, né? Então, pensando em mercado, assim, eu falei, cara, acho que não é onde eu me vejo bem, assim, mas ia rolar, ia ser, sabe? E até já me justifico falando que esse pensamento é um pensamento completamente errado, mas era o pensamento que eu tinha na época, né? 2013, 2014 ali. E aí, passando a visita justamente na ginecologia e obstetrícia, eu tinha um professor que trabalhava, não vou falar o nome agora porque senão vai ficar eu e o João conversando sobre ele, mas tinha um professor que ele trabalhava numa seguradora aqui num plano de saúde e ele foi viajar no final de semana para conhecer a medicina de família na Espanha, como é que estava funcionando. E ele falou, pessoal, na segunda-feira eu não vou vir passar a visita aqui com vocês, que eu tô na Espanha e tal, para fazer para conhecer um negócio de medicina de família. E eu juro que eu entendi alguma coisa do Padilha na hora que ele falou. E aí eu virei, eu tava prestando atenção, né? Eu falei, o que tem eu? Eu falei assim, minha medicina? Aí, que eu tinha entendido medicina do Padilha, né? Aí ele falou assim, cara, eu não falei isso não, mas realmente parece muito com você, essa especialidade. Aí eu falei, que especialidade? Eu falei, medicina de família e comunidade. Nunca tinha ouvido falar. Foi um chamado, né? Foi, mano. E foi muito simbólico, né? Porque assim, se o professor de GO, que era a especialidade que eu queria fazer, falou que era pra eu fazer medicina de família, alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Foi bem delicado pra falar, que não é seu lugar. Aí eu falei, não, eu acho que... Aí comecei a conversar um pouco mais, assim, não cheguei a conversar com especialistas. Na minha formação, não tive nenhum professor médico ou médico de família e comunidade, sabe? E até um dos pensamentos de voltar pra cá, que o John perguntou, era pensando em dar aula também nesses lugares e falar um pouco sobre a especialidade, sabe? Porque quando eu conheci, eu vi que realmente eu me encaixaria bem ali, me encaixei bem, hoje eu sou completamente realizado. E fui aprender, de fato, na residência, cara, assim, conversei com algumas pessoas, mas não cheguei a conversar antes de fazer com algum médico ou médica de família, fui meio no escuro mesmo, assim, com tudo que eu tava lendo, tudo que eu tava assistindo em alguns lugares. Pô, quem dera se tivesse um podcast como esse, assim, sabe, na época, pra eu saber, assim, ouvir do especialista, e fui no escuro. Mas, cara, uma coisa
até já falando um pouco a segunda pergunta aí da Joana, né? O que é a medicina de família? Quem faz, assim, é meio que uma seita, né? Assim, a gente defende muito, tem um dialeto próprio, né? Você vê as questões preventivas, você nem entende o que está acontecendo ali às vezes, né? Você sabe quais são as palavras, mas na frase ali parece não fazer muito sentido. E convivendo com essas pessoas completamente apaixonadas assim, pelo que fazem, eu entendi de fato que você entender a pessoa como um todo, no contexto que ela está, né? No contexto que ela foi criada, na vida dela, o lugar onde ela mora, sabe? Acho que a gente vem muito com um código genético aí nesses 6 anos de faculdade, e você entender que o código postal dessa pessoa também é muito importante, o lugar onde ela... Ficou bonito isso, hein? Olha. Vou fazer um highlightzinho aí. Peraí, volta aí de novo, solta de novo essa aí. Acho que a gente vem muito com um código genético aí nesses 6 anos de faculdade, e você entender que o código postal dessa pessoa também é muito importante, o lugar onde ela... Ficou bonito isso, hein? Não, realmente, o código postal talvez seja tão mais importante que o código genético, assim, sabe? E eu não tinha esse pensamento, assim, os determinantes sociais de saúde, que a gente lê e estuda tanto, né? O modelo de Dalrymple-Whitehead aí, já fazendo uma introdução. Então, chorei ali. Agora o assunto virou dos dois, né, João? Virou agora. Agora só eu tô excluída, né? Determinante social e saúde bombando. A gente fala de praia, Joana. Tá, fechou. Fla-flu. E ver isso na prática, assim, foi, pô, foda. Pode? Pode. Sim. Foi foda. Não, foi incrível. Foda é light. Muito legal. E pra mim foi maneiro, assim, entender que existiam outras coisas, tá? Eu tinha sido sensibilizado em alguns momentos na faculdade, mas de fato eu fui entender, assim, o que era fazendo. E pra mim foi uma realização muito grande. Ô Lucas, conta pra gente o que é hoje, qual é a simbologia de exercer medicina de família e comunidade em Vitória pra ti? Qual é a história por trás disso? O que simboliza isso pra ti, cara? Pra mim foi maneiro, assim, voltar pra cá, sabe? Era quase que uma condição, como eu falei com vocês, porque até pelo meu desenvolvimento pessoal, assim, sabe? Minha família nunca passou fome, assim, e tal, mas a gente já foi muito privado de muita coisa, assim, sabe? A gente não passou fome, mas a gente passou vontade, assim, sabe? Então eu lembro de algumas situações, assim, na infância, onde, assim, pra gente ter alguma coisa ou pra ocupar algum espaço, a gente precisou muito de ajuda, sabe? Então, na minha cabeça, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ajudar as pessoas, sabe? Eu lembro da minha sensação ao ver o rosto das pessoas que ajudavam a gente, sabe? Então, eu sabia que eu queria ser essa pessoa que ajudava e que alguém tivesse essa mesma sensação me vendo, assim, sabe? E aí voltar como médico de família e comunidade para Vitória, para mim foi muito simbólico, sabe? Porque era o lugar onde eu recebi essa ajuda e eu poderia estar de novo oferecendo essa ajuda, sabe? Então eu cheguei a atender nos lugares onde eu era atendido antes, né, no bairro onde eu morava, e devolver isso, e até hoje de forma até mais simbólica, dou aula onde eu fui estudante, né, também. Então, assim, eu acho que esse ciclo vai completando, assim, para mim, e é um nível de realização interessante, assim, que eu não imaginava ter. Acho que a gente até vai falar um pouco sobre o mercado mais para frente, mas, assim, não imaginava que um dia eu poderia dar aula fazendo essa especialidade, mas tanto dando aula quanto atendendo, assim, as pessoas que a medicina de família e comunidade atende, né, preferencialmente, não é um mercado exclusivo que ser pelo SUS, né, que é o pensamento que algumas pessoas têm, mas para mim é uma realização que vai além, assim, do contra-cheque ou de qualquer coisa do tipo, até porque se fosse pelo contra-cheque... Lucas, e conta, assim, da residência em si. Como é que era a rotina? Porque, na verdade, eu tô curiosa com a segunda pergunta que eu vou te fazer, que eu vou deixar pra mais daqui a pouco, mas que é a rotina atual. Mas primeiro eu quero saber da rotina da residência. Onde que roda, os estágios, como é que era? E até complementando, antes da segunda pergunta, Joana, você telespectador que está ouvindo, não saia do podcast, mas, Padilha, qual que são as competências que um residente de medicina de família e comunidade precisa desenvolver ao longo desses anos de residência? Imagino que nos estágios que você vai comentar aí um pouco sobre eles. João, eu fiquei impressionado, assim, que no dia, a residência começa no dia 1º de março, né, assim, na CNTP, ela deve começar aí no 1º de março. No dia 28 de fevereiro a gente teve uma reunião lá no Hospital das Clínicas, e lá a gente já tinha as escalas divididas dos 15 residentes, eram 15 vagas lá, né, quando eu entrei, e aí tinha assim, quem vai ser o residente 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente escolhia
qual escala a gente queria, já montada ali. A gente escolhia basicamente pelo mês que as férias estavam ali, né? Onde que a gente queria, o mês que a gente queria estar, por ordem de classificação. Então, quais eram esses cenários que a gente rodava, né? Praticamente todos. Na cirurgia, a gente rodava, e era muito direcionado, esse lance que eu falei com vocês, de, vou fazer na USP Ribeirão, porque lá já tá há mais tempo, já é mais bem estabelecido. Eu não sabia que ia dar tão certo, assim, porque hoje já deve ter mais de 20 anos, eu acho que eu fui a 17ª ou 19ª turma que entrou. E aí, por exemplo, quando eu ia rodar na cirurgia, era um estágio preparado para os residentes de medicina de família e comunidade. Então, a gente aprendia cirurgias, pequenos procedimentos que a gente ia realizar na unidade de saúde, então cantoplastia, por exemplo, troca de curativo, colocar e retirar sonda. Um paciente de pé diabético a gente atendia ali, fazia os procedimentos que precisavam fazer. Quando a gente rodava na vascular, ensinava qual era a melhor maneira de palpar, por exemplo, um pulso pedioso, o curativo específico que faz para as lesões, que é a bota de urna. Então, coisas assim que eu nem sabia que existia ao longo da minha formação, sendo bem sincero, e que me ajudaram muito, por exemplo, na cirurgia. Quando a gente roda na GO, então você vai fazer o pré-natal de baixo risco lá e você vai encaminhar essa paciente que foi de alto risco aqui. Então vem ver o atendimento que a gente faz aqui do pré-natal de alto risco. Então atendia no ambulatório de alto risco, sabe? Então o R3, o R2, o R1 da GO, o R2 e o R1 da medicina de família lá, rodando, atendendo os mesmos pacientes, discutindo os mesmos casos e gerando esse tipo de conhecimento. A gente também rodava na maternidade lá depois, né? Tinha um ambulatório da gineco, mas também rodava na maternidade, fazia plantão junto com os residentes da gineco e tudo isso, assim, sem sentir que, eu tô incomodando, aqui não é o meu lugar, sabe? Porque quem tá em todos os lugares corre o risco de não estar em nenhum, né? Mas a gente tava em todos, estando em todos mesmo por causa desse pensamento de um serviço que já era muito bem estabelecido. Quando a gente rodava também na pediatria, foi a mesma coisa, mas o lugar que mais me chamou a atenção assim, foi na saúde mental, cara. Os estágios muito bem feitos, a gente rodava e dava plantão na enfermaria de saúde mental também, e como é uma coisa muito prevalente, né, então assim, o estágio foi preparado para isso, vocês vão atender muitos pacientes ansiosos, depressivos, enfim, pelo estilo de vida que a população tem hoje, e a medicina de família tem muito disso, assim, né, quando a gente faz uma territorialização ali do lugar, a gente está entendendo quem é a população que compõe aquele território, e não só para conhecer ou por qualquer curiosidade, né, mas para eu entender qual é o tipo de serviço que eu tenho que ofertar para essa população, né? Então, eu tenho que falar mais sobre gravidez na adolescência, eu tenho que falar mais sobre prevenção de queda, né, dependendo da faixa etária. E esse estudo já começou de cara na residência falando, nossa população é uma população que tem um transtorno de saúde mental como um dos índices mais prevalentes aqui no Brasil e no mundo, né, de uma forma geral. Então, vocês precisam sair com isso muito bem informado, né? Então, foi muito bacana. Rodei em todos esses lugares. E aí o horário variava muito de acordo com o estágio, né? Mas a gente ficava fixo na mesma unidade de saúde, que lá eles chamam de núcleo de saúde da família, né? Então são 6 núcleos de saúde da família, 7 agora, núcleos de saúde da família, que tem lá. E aí você passava, geralmente era metade do tempo, um turno no seu núcleo de saúde da família e o contraturno no banco de leite, na enfermaria de cirurgia, enfim, na enfermaria de clínica médica. Alguns estágios precisavam ficar de maneira integral só no estágio, e para compensar, em alguns outros estágios, você ficava de maneira integral no seu núcleo de saúde da família. Era bem bacana, e toda quarta tarde, na época, era um módulo teórico também, era quando a gente tinha algumas aulas teóricas para fazer isso. Legal, Lucas. Que programa, hein? Não, animal. Demais. Sólido, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Era mais, tu acabou descrevendo mais os estágios técnicos, né, de medicina. Tinha estágio de gestão, alguma coisa do tipo? Tinha alguma formação nesse sentido? Cara, a gente teve um microcurso de gestão na atenção primária, assim, foi até generoso, porque a gente teve quase 200 horas, assim. Tá, achei que era o contrário. Tipo, meia hora lá. Foi nano, né? Foi um folder. Alguém cochichou ali no corredor. Não, olha, isso pode ser gestão. Mas bem legal, Padilha, você falou. Fala aí das 200 horas. Não foi isso, era de gestão da atenção primária. E eu vou te falar que foi uma coisa que eu não conhecia, eu já gostava da área, mas gostei pra caramba de ter feito e que me abriu muita porta aqui em Vitória, assim, sabe? Porque é um tipo de gestão da agenda, como que a gente vai fazer, gestão dos indicadores, como que a gente vai fazer isso também. E na época eles estavam começando a incentivar, eu não consegui fazer, porque na época ainda não era permitido, mas fazer residência junto com o mestrado profissional. Hoje os residentes lá da USP Ribeirão já podem fazer isso, os da medicina de família e comunidade, né? Tem 2 amigos que estão fazendo lá,
e que fazem um mestrado junto assim. Então lá é bastante voltado também para ciência, né? Então foi um dos lugares onde a vacina foi testada, a Coronavac, né? Então lá eu também fui apresentado a isso mesmo na medicina de família e comunidade, que a gente acha que está num outro extremo, né? Mas também fui apresentado a esse ramo aí de fazer ciência e fazer gestão, que eram coisas que eu não imaginava que teria na residência. Que massa, cara. Você citou o lance de como o residente de medicina em família e comunidade ele está integrado aos serviços e ele é respeitado e imagino que os profissionais do serviço contam com esse residente justamente para dar conta da demanda. Mas recentemente a gente recebeu aqui o Luiz Mendes, né, que ele é ortopedista. Não, caralho. Ele vai me matar agora, caralho. Medicina do exercício e do esporte. Perfeito. Exato, perdão, Luizão. E ele comentou, né, como o médico do que, John? Médico do exercício e do esporte. A voz de locutor. Ele é negligenciado, assim, tipo, a galera não conta com ele, tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Ou, tipo, esse cara vai atender meio que errado. Então, se trazer uma visão de um serviço onde existe uma integração muito bem feita para que o residente acumule esse conhecimento é bem bacana. Acontece em vários lugares, né? Várias especialidades, assim, isso não é uma coisa... A gente falou da USP, São Paulo, mas isso é uma coisa que é interessante. Eu também tive uma percepção muito bacana sobre como a USP Ribeirão conseguiu trazer, integrar de uma maneira que faz um programa muito sólido. Eu fiquei surpresa, assim. Não, foi muito maneiro. Tanto que quando eu voltei para Vitória, assim, uma pergunta que é óbvio que eu tenho que responder, que o estudante aí que tá ouvindo a gente tem que responder, né? Quando falar, o que você vai fazer? Medicina de família e comunidade. O quê? Né? Então, assim, você já tem que responder explicando o que é, né? Quando eu voltei para Vitória, até hoje eu preciso fazer isso muitas vezes. Em Ribeirão, não precisava mesmo, assim, sabe? Essa consciência era muito, muito forte e nos lugares, no núcleo de saúde da família que eu atendia, por exemplo, eu não precisava explicar pro paciente, ó, eu sou residente aqui e tal. Não, já entendia perfeitamente como era o esquema de atendimento ali, porque essa parceria já era uma parceria de anos, né? Já era um programa muito bem estabelecido. E bom saber que a gente tem outros irmãos aí, né? O médico do exercício do esporte aí, que estão ombreados aqui. Deixa eu fazer mais uma, então eu tô empolgado com a tua participação aqui, cara. Na verdade, eu esqueci a pergunta que eu tenho uma. Um pedaço. Eu tô tão empolgado que assim, eu tô nervoso, eu esqueci agora o negócio aqui. Eu tenho uma. Quando eu encontro com os meus ídolos, eu fico assim também. Eu tenho uma, na real, que é mais relacionada... Você falou uma coisa que é interessante. Agora também você reforçou isso. Que às vezes as pessoas não têm tanta noção do que é a medicina de família e comunidade. E você, como professor... agora você entrou em 2 instituições, se eu não estou enganada, né? Lembrei. Pera aí, agora calma. E quando você voltou, essa cultura da medicina de família e comunidade já está entrando mais nas faculdades, já está entrando mais na escolha do interno, já tem um internato específico disso, porque no Rio tinha, mas aparentemente não era todos os lugares que tinha, né? Eu vou falar assim, Joana, primeiro que eu tava com medo da pergunta que você ia fazer, né? Mas fiquei feliz, tô tranquila, pergunta gospel. Cara, foi ótimo, assim, você tocar nesse ponto, porque muito do pensamento que eu tinha era assim, cara, eu queria ser muito queria ser professor, falando assim, eu preciso ensinar as coisas que eu queria ter aprendido e não aprendi, sabe? Mas eu não tô dando aula pra mim, sabe? Eu não tô me encontrando ali. Então, na verdade, o exercício, na real, o que esses meninos querem ouvir, e, às vezes o que eles precisam ouvir, né? Que nem sempre casa com o que eles querem ouvir, mas que eu preciso falar aqui. E eu acho que uma das grandes responsabilidades que eu tenho hoje, nas 2 instituições, como você falou, é mostrar como que é a vivência do médico de família e comunidade. E, cara, sempre mesmo, assim, que eu tô pegando uma turma pela primeira vez, que eu tô dando a primeira aula, quando termina a aula, eu sei que vai acontecer. De vir aquele aluno que vai esperar todo mundo sair e falar, professor, eu tava pensando em fazer e tal, mas eu não entendo muito bem como é que é e tal, eu fico tendo que explicar pra minha mãe, pros meus amigos e tal. Eu falo, senta que eu vou explicar, assim, como é que foi a minha realidade, sabe? Uma coisa que eu até vou falar logo porque eu não queria esquecer de falar sobre isso. Uma coisa que as pessoas não têm muita consciência é que a medicina de família e comunidade atua muito hoje na saúde suplementar, sabe? Nos planos de saúde. Então, eu trabalho, inclusive, no plano de saúde também hoje. Tudo isso que a gente fala, né, da atenção primária ser mais resolutiva, né? Resolver ali entre 80% e 85% dos casos,
no final das contas, representa que poucos casos estão demandando aqueles níveis onde a tecnologia é mais necessária, né? De fazer um exame mais complexo, de uma internação, onde os gastos são maiores também. Então, se a gente consegue ser mais resolutivo, talvez seja mais efetivo e é mais barato, a gente mudar um estilo de vida de uma pessoa, conversar sobre práticas, enfim, de atividade, alimentação, do que lá na frente, 10, 15 anos depois, ter que pagar um stent, fazer uma cirurgia cardíaca aí para essa pessoa, ou fazer um atendimento aí num stroke ou qualquer coisa do tipo dessa pessoa. Então, os planos também perceberam isso, né? Então, assim, além de que eles vão conseguir atender mais pessoas, ser mais abrangente o plano, ele também consegue economizar, se a gente tem uma atenção primária à saúde forte. Então, esse é um dos ramos que a atenção primária tem hoje, muito forte, e eu também falo isso com os alunos, né? Para não fugir tanto da resposta, de mostrar para eles que não é virar médico do postinho como era a maneira mais simples que a gente tinha de explicar, né? Vai muito além disso. Isso é muito legal, né? Porque cada vez mais a gente vê na medicina uma hipermedicalização, um excesso de exames sendo pedido, e eu acho que a medicina da família e comunidade, ela tem um papel fundamental nisso, de ir contra essa leva até social, né? A sociedade tem essa ideia da medicina que, não, eu só vou no médico quando ele só é bom quando eu pede um monte de exame. Então isso é bem legal. É um atendimento super fragmentado, né? Cara, isso é muito verdade. Muito doido. Quanto mais... Eu não deixo de falar hoje, por exemplo, desculpa, eu já te cortei aí, mas não deixo de falar hoje, por exemplo, numa consulta, falando isso, acho que vai diminuir muito o número de potenciais pacientes aqui, mas eu falo sobre o valor preditivo da consulta, sabe? Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, o que é a sensibilidade, o que é a especificidade e tal. Então, assim, o paciente faz cara que entendeu, mas é só para entender, assim, por que a gente vai pedir tal exame ou por que a gente não vai pedir. Dos princípios lá é a medicina centrada na pessoa, né? Um método clínico centrado na pessoa. Então, a pessoa não está sentando mais ali para eu tomar uma decisão, para eu pensar uma coisa para ela e falar, é assim, 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 sabe? Participa junto comigo, sabe? Eu tô te falando quando que a gente pede, quando que a gente não pede esse exame, sabe? O que você acha? Você acha que depois disso que eu te falei como que vale a pena a gente fazer agora, esperar mais um pouquinho e tal? E eu acho que isso, assim, eu tô falando com foco na medicina de família e comunidade, que é o nosso tema aqui hoje, mas não tem mais aquele médico que a gente sabia que uma geração anterior à nossa, que era uma pessoa que ia com um problema, sem nenhuma informação no consultório, e aí consultava um guru que sabia tudo ali e falava, precisa fazer isso, isso, isso. Pensei, nossa, que bom que ele falou isso pra mim, né? As pessoas chegam no consultório hoje já tendo uma opinião própria, já tendo procurado no Google, assistiu Bem-Estar, já recebeu 2 fake news sobre aquilo, opinião da outra, né? Então, assim, então não é só falar o que tem que ser feito, é essa relação, esse convencimento é muito importante, sabe? Essa relação de confiança e focar no que o paciente realmente quer ou precisa naquele momento ali, colocar ele como protagonista desse processo é fundamental. Sem isso, a gente não consegue fazer. E que bom que a longitudinalidade, que é um dos atributos da atenção primária à saúde, está bem estabelecida ali. Tá rasgando, né? Escorreu uma lágrima aqui do John. Nossa, tô... Né? A gente disfarçou de podcast. Você é louco, tio. Só um adendo, gente. O Bem-Estar, ele acabou com a TV Globinho e depois acabou também, não existe mais, tá bom? Que bom. É pouco. Pra acabar com a TV Globinho. E era ruim porque, assim, ficava passando na televisão da sala de espera do consultório. Então Total. O paciente entrava falando, doutor, eu vou ter um AVC. Né? Então, assim, tirar o Dragon Ball pra isso. Tirar o Dragon Ball pra isso. E nessa inserção na comunidade, cara, você deve ter experimentado casos complexos, marcantes, bizarros. Conta aí pra gente qual foi o caso que mais te marcou aí nessa residência. Cara, teve alguns, assim, o que mais me marcou, sem dúvidas, foi o que uma paciente que eu não vou lembrar o nome, cara, e até vai ser É bacana não falar, é bacana. Falam que é bom. É bom, né, assim, se o CRM estiver assistindo aqui, que eu não lembrei o nome dela. Mas é simbólico eu não lembrar porque ela colocou o nome do filho dela de Lucas, por minha causa, cara. Que isso? Eu aqui sem lembrar o nome dela. Mas tá vendo que é bem marcante mesmo esse caso. Poxa, mudou, foi um divisor de águas, né? Na carreira. Mas se eu tivesse colocado o nome da minha filha e o nome dela, eu lembraria, né? Aí... Eu não vou lembrar mesmo, mas fica aqui o meu abraço, se você tivesse. E aí mas assim, por tudo que representou, fazer o pré-natal dela, em algum momento a gente precisou escolher
ela usava sertralina, aí a gente transicionou para fluoxetina no momento da gestação ali. Os residentes da psiquiatria também faziam matriciamento, né? Uma vez por semana eles iam lá ajudar a gente nos atendimentos que precisasse. E aí a gente conseguiu achar uma dose boa, mas a partir daquele momento não era mais tão seguro continuar usando. E aí a gente precisava tirar a medicação, sabe? E a gente foi conseguindo fazer isso à medida que a gente foi entendendo, conversando um pouco mais, entendendo o que causava a necessidade do uso da medicação, a ponto de quando a gente saiu dali, ela não tá mais utilizando, né? Quando terminaram os meus 2 anos de residência, mesmo depois do nascimento do Luquinhas aí, que já deve estar com seus 3 aninhos aí. E aí, pra mim, foi muito simbólico, sabe? Tipo, porque a gente sempre vai jogando a nossa realização, a nossa satisfação pessoal mais pra frente, assim, né, cara? Então, quando a gente tava no pré-vestibular, quando eu passar no vestibular, minha vida vai ficar maneira, né? Tá aí fazendo a faculdade já percebeu que não é, né? E aí vai ser quando eu formar, quando eu virar residente, quando eu voltar pra minha cidade, quando eu casar, quando eu tiver filho, enfim, quando eu separar. A gente vai jogando a felicidade cada vez mais pra frente, assim. Então, assim, naquele momento eu entendi, falei, cara, aqui eu já consigo fazer diferença na vida das pessoas aqui, em todo, claro, a gente consegue fazer, assim, ajudando alguém a carregar as compras, atravessar a rua e tal, mas naquele momento eu falei, caramba, eu tô aqui, sabe, e fui eu que fiz isso, e eu preciso também, isso virou responsabilidade também pra mim, sabe, então eu preciso ir pra casa quando não tiver um problema aqui nessa comunidade que eu não consiga resolver de tarde, eu preciso ir para casa estudar à noite, porque no outro dia sou eu que vou estar aqui de novo. Então, se eu não souber resolver, ninguém vai resolver. Essa pessoa aqui não vai conseguir pagar uma consulta particular ou qualquer coisa do tipo. Então, o que mais marcou foi isso. Mas teve história, assim, bizarra, né, cara? A primeira vez que o paciente eu pedi para deitar na maca e precisou deixar a arma em cima da mesa do consultório. Oi? Eu falei primeiro porque, assim, isso era semanal depois, né? O modus operandi ali. Não, explica isso melhor. Não é. Eu trabalhava numa região que tinha o PCC como comando ali, né? O que, pra te falar a verdade, era ótimo, assim, o PCC foi uma das instituições mais bem organizadas onde eu trabalhei indiretamente, né? Alô, PCC, né? Daqui a pouco não, patrocina aqui, me nota PCC. Pra quem não sabe, gente, o que é o PCC, John? Primeiro comando da capital. Eu vi da Atena, rapaz, eu sou formado em 4 temporadas da Atena, Cidade Alerta. O João faz isso, né? Ele pega uma sigla, ele não sabe o que significa, manda pra um de nós dois e fala, te vira aí. Só um detalhe que da Atena não é Cidade Alerta, é Brasil Urgente, tá? É diferente. Quando Luiz bate. Droga. Eu errei logo nos primeiros episódios quando eu falei de da Atena e ficou marcado. Droga. Mas conta aí, Padilha, a história. Bota na tela, me dá a imagem, comandante amigo. Rapaz, foi... E aí, assim, era comum, né, as pessoas estarem... Eu falei, assim, que indiretamente eu trabalhei, porque para uma comunidade onde tem, assim, um comando como tinha do tráfico, quem é da educação, quem é da saúde, eles consideram profissionais, assim, eles chamam do contexto, né? Então, assim, que geram um valor também ali para eles. É interessante que as pessoas sejam bem atendidas ali e tal, porque as pessoas precisam, eventualmente, não tem essa grana para fazer essas consultas fora da região ali. Então, eles protegiam, assim. Precisava estar sempre de jaleco, lógico, né? Mas a gente, quando fazia visita no domicílio e tudo mais, mas, assim, tive medo 0 dias da minha residência, sendo bem transparente com vocês. Mas era comum, esse dia aí, por exemplo, a primeira vez que pintou a arma ali no consultório, né, eu falei, ô, doutor, tem problema se eu deixar aqui em cima da mesa? Tem problema se eu usar, né? Mas tirava, assim, começou a ficar normal pra mim também. Tem alguns tipos de tatuagem que representam algumas gangues também. Aí, isso é bom, conta pra gente. Eu acho que eu não posso falar. É verdade, não conta. É a última manifestação. John tá querendo puxar o teu tapete, cara. Muito sensato. O cara quer das aulas de preventiva todas pra ele, cara. O sigilo médico já mandou um abraço mais 5 vezes nesse episódio. Não, já foi debate isso daí também. Eu sei todas as tatuagens também. Não, isso rapaz. Então, assim, quem já passou por determinada situação faz tal tipo de tatuagem, aí vai colocando, vai incrementando a tatuagem à medida que vai graduando ali, né? Papaléguas, Diabo da Tasmânia. Palhaço. John, para, chega. Tá bom, ficou pesado, né? Para. Aí, desculpa, pessoal. Mas, cara, teve uma parada simbólica, já que a gente tá falando disso aí, que no primeiro ano da residência, a gente fica responsável, cada residente fica responsável pela estratégia de atendimento a uma faixa etária específica. E o meu ficou, eu acho que era de 5 a 19 anos ali, que tinha bastante ali na região.
porque a taxa de natalidade até costuma ser mais alta, né, nessas regiões, e de fato ali era bastante. E aí eu falei, pô, beleza, tranquilo, vou fazer isso e tal. E era na quinta tarde. E toda quinta tarde ficava praticamente vazia minha agenda, os pacientes marcados, mas não iam. Falei, pô, onde é que esses moleques estão, né? Aí um dia fazendo visita à tarde, eu vi que eles estavam numa quadrinha que tinha ali na região. E aí, encurtando muito a história para vocês, um dia eu resolvi comprar uma bola e na quinta tarde ir pra quadra e jogar bola com eles. Porque eu vi que eles jogavam com papel amassado ou meio, enfim, amarrada com durex ali. Cola adesiva, não sei se chama durex aí também, né? Mas uma cola adesiva ali e jogavam bola. E aí, levei a bola um dia, só levei, deixei eles jogando e tal. E aí, quando acabou, falei, ó, preciso levar a bola e tal, com todo respeito, né? Com tranquilidade ali. E aí, me devolveram a bola. Na quinta seguinte, eu voltei e tal, e fui indo. Um dia eu fui de bermuda e camiseta, joguei com eles e tal. E aí, no dia seguinte, falei, ó, na semana que vem eu vou vir, mas a gente vai ter que trocar ideia sobre alguma coisa de saúde. Eles falaram, você que é o tio lá da unidade, né, e tal. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer isso e a gente vai conversar sobre alguma coisa sobre saúde e depois a gente joga bola. Querem conversar sobre o quê? Adolescente, né? Bora, né? E aí vai conversar um pouquinho sobre sexo e dengue, sexo e qualquer outra coisa. Tinha que falar sobre sexo sempre. Que era sexo e Covid, sexo e... Era o clickbait, né? Aí conversava e tal, e cara, isso ficou muito maneiro. A gente teve uma situação de um dos traficantes lá chamar para conversar, né, para falar assim, ó, esses meninos, eles estão ocupados à tarde porque eles eram meio que os aviãozinhos lá, né, então assim, avisavam, né, aviãozinho aqui do popular aqui pra gente quem avisava, a polícia tá vindo e tal, o menino levantava uma pipa, soltava fogo, saía correndo, fazia qualquer coisa para avisar que a polícia estava entrando. E aí o traficante chamou e falou, ó, quem é o Dr. Lucas aí, né? Falei. Ele não veio hoje. Beleza, apontou pro colega e falou que é ele. É aquele ali, ó. Fiz o preventivo na pessoa errada, certo? Aí ele falou, ó, queria te falar que tô sabendo o negócio lá da quadra e tal. E ele meio que falou assim, ó, queria agradecer o que vocês estão fazendo. Esses meninos querem ser a gente, mas eles não sabem muito bem o que é isso e tal. Na nossa época ninguém vinha aqui, trocava ideia como vocês estão vindo, porque aí eu não ia mais sozinho, né, os internos iam junto, né, meio que um colete à prova ali pra gente, né, vai o interno primeiro. Cadê? Os internos adoravam ir lá. E aí ia os agentes de saúde. Estágio massa, né, jogar bola ao invés de atender. Você escudo humano, tá tranquilo. E virou um projeto de extensão da faculdade até depois. A educação física, junto com a medicina, fizeram lá, e a fisioterapia e a terapia ocupacional. Hoje é um projeto que está bem estabelecido lá. Eles falaram, ó, esses meninos querem ser a gente porque eles não sabem o que é ser a gente, sabe? Eles sabem que a gente tem um tênis, tem um cordãozão maneiro e tal, mas não estão ligados o que é essa vida e tal. E é bom eles terem essa perspectiva, sabe? E aí ajudaram a gente, assim, com tinta para pintar a quadra, construíram a travezinha que não tinha lá. Deram a recomendação da gente não ficar pegando sol, pegando a sombra da árvore ali, porque eles escondiam a droga ali embaixo da árvore. Então, ele não falou não fica, né? Ele falou, se sumir a gente vai achar que não tem problema nenhum sair de lá, ficava no sol sem problema nenhum. Mas tô aqui vivo e moreno, né? Mas foi muito bom, assim, cara. Isso foi uma experiência maneira de eu falar assim, cara, a gente já tinha tentado a parceria, por exemplo, com a prefeitura muitas vezes, sabe? Não tinha conseguido para fazer as coisas ali na quadra. Então, cara, o poder paralelo ali, digamos assim, era o poder que funcionava para essas pessoas. Então, se eu quisesse fazer alguma ação ali, eu não tinha que perguntar para a prefeitura se podia fazer ou ir atrás dos indicadores de saúde. É entender quem está vivendo o território ali, né? Não estou legitimando absolutamente nada disso, assim, mas para a dinâmica que aquele território funcionava, eu não ia conseguir atender se não fosse nesse esquema. Da mesma forma que quando eu vim para Vitória, eu tive paciente que só começou a tomar a medicação quando eu fui conversar com o pastor, porque o pastor falava que eu não precisava tomar a medicação porque Deus ia curar. E aí, então assim, se era um território onde essa era muito forte, é até hoje muito forte, por exemplo, em muitas igrejas evangélicas, eu preciso conversar com esses pastores e entender o que está acontecendo. Falar, ô pastor, mas que Deus é esse que usou uma jumenta lá para cuidar de Balaão, usou um cajado para abrir o mar vermelho e não pode usar um comprimido para curar a pessoa? O que ele vai ter que fazer, sabe? E aí o pastor, né, recuou e, por ironia do destino, e foi uma coisa também que ajudou muito, foi o pastor ter descoberto que era diabético, né? Então, ajudou bastante. Meu Deus.
Essa história foi ferrada, eu fiquei até arrepiada. Resumiu bem aí o que é a medicina de família e comunidade, até onde vai o poder do médico de família, né? Bem maneiro. Vou sair agora do filosófico e vou ser um pouco mais pragmática. A gente falou um pouco de mercado e teve uma coisa super curiosa que você comentou, que é a questão da bolsa, né? E aí até me surpreendeu, porque pra mim, em território nacional, a bolsa de um médico de família e comunidade era mais alta em todos os lugares do que a bolsa normal. E aparentemente isso é uma coisa do Rio. Conta um pouquinho dessa diferença de bolsa, se é que isso ainda existe, e do quanto que um médico de família pode esperar e ganhar num momento recém-formado e até depois, e onde pode trabalhar. Ju, em relação à bolsa, o padrão da residência é o padrão mesmo, né, que a gente sempre conversa, só que alguns lugares complementam, e isso foi até mais comum logo que eu formei, porque a gente estava passando a lei dos mais médicos, até estava bem recente assim, e no começo dessa lei tinha uma condição que poderia ser necessário que para cada vaga que a faculdade abrisse de estudantes que estivessem entrando ali no primeiro período, era necessário que existisse uma vaga para medicina de família e comunidade para essa pessoa, pelo menos por um ano, rodar ali, que era a previsão, uma das coisas que a lei fala era isso, né? Seria obrigatório um ano de estágio no serviço público em algumas situações específicas. Então começou a surgir muita vaga de medicina de família e comunidade, porque se eu sou uma faculdade que eu quero abrir, por motivos principalmente financeiros, né, novas vagas aqui, eu preciso ter essa garantia de que eu vou ter vagas para residência em medicina de família ou para um estágio de medicina de família e comunidade pelo menos por um ano. E aí as pessoas começaram, como tinha muita oferta de vaga nesse momento, começou a ter um esvaziamento desses serviços. Claro, tinha mais pessoas fazendo, mas como tinha mais vagas, acabou diluindo, né? Então, alguns serviços que tradicionalmente recebiam muitas pessoas, aí começaram a ver que não teve candidato suficiente para o número de vagas que a gente tem aqui. Não é atrativo. Não acho que era o caso lá da UERJ, especificamente, porque a UERJ sempre teve muita qualidade em relação a isso. Era mais um incentivo mesmo em relação, vocês vão trabalhar muito. O Rio passou por um processo absurdo aí nos 8 anos de gestão de um prefeito específico aí, que a cobertura de saúde da família subiu de 3% para 66%. Então precisava dessa mão de obra e a prefeitura complementava. Era um salário que ela pagaria para um outro médico e estava pagando para um residente que é muito parecido com um médico, né? Lembra bem assim, mas tem mais disposição de ficar na coleira ali, né? Então, o Rio, acho que foi até um dos, se eu não estou enganado, foi um dos que começou a fazer isso, assim. Mas aí outras prefeituras começaram a fazer isso também. Mas, no geral, é mais comum que o residente de medicina de família receba só a bolsa de residência de medicina de família mesmo. Deixa eu complementar, só para o pessoal saber. No Rio, pelo menos, essa bolsa era de R$10 mil. Assim, o final, né? O somatório da bolsa com o benefício. Então, isso foi uma coisa que pesou muito. Quando eu me formei, que teve umas 15 pessoas na minha turma que foram fazer medicina de família e comunidade. Muito por causa disso também. E Gustavinho, agora para o assunto ficar entre eu e você, Joana, o Gustavinho foi nessa aí, né? Ele fez aí no Rio. Uma pessoa que formou na minha sala e foi fazer lá no Rio também. Salve, Gustavinho! Um abraço, Gustavinho. E assim, eu fiquei com muita inveja, né? Porque você ganhava R$10 mil. E deixa a gente com inveja agora, Lucas. Não foge da raia que tu tá circulando aí, a gente quer saber quanto que ganha um médico de família e comunidade, uma faixa pode fazer. Cara, dá pra ganhar mais de R$10 mil, né? O que acontece, assim? E isso tá acontecendo com a medicina de uma maneira geral, assim, mas hoje nós formamos mais médicos do que nós formávamos há 10, 20 anos atrás, né? Então, assim, teve um boom das escolas médicas e, geralmente, o primeiro lugar que aparece para você trabalhar, logo recém-formado, assim, é trabalhando em regime de plantão, remoção, pelo menos aqui no Espírito Santo é muito comum isso, ou esses processos seletivos que as prefeituras abrem, né, para você atuar como médico ali da estratégia de saúde da família, mesmo sem ter a formação de medicina de família e comunidade. Quando isso acontece, são processos seletivos com uma grande procura e um número de vagas que nem é tão grande assim. Então, esses processos seletivos, essas contratações temporárias dos municípios ainda pagam muito mal, sabe? Eu vou falar muito mal, assim, claro que para o cenário da medicina, né? Muito mais do que um trabalhador médio aí. Então, vou colocar aí, nas capitais, para 40 horas por semana, R$6 mil, assim, de lida, sabe? Nossa. Então, eu fiz uma entrevista por isso de não valeria a pena, né? Isso não. Então, assim... Mas não é isso que cai na conta do Padilha no final do mês. A gente sabe disso. A gente tem acesso a esses dados. Né? Opa! Tem a da Suíça, né? Que é um negocinho ali. Mas, claro, eu vou te falar assim, ó. Eu tenho um salário bom na operadora de saúde hoje,
que eu trabalho, que, assim, já é maior do que esse da residência aí, que a gente está falando do Rio de Janeiro. Então, para mim, ali eu gosto de fazer o que eu faço e eu recebo muito mais do que o suficiente para o que eu preciso ali. Além disso, eu dou aula em 2 faculdades diferentes, eu tenho o salário das faculdades também, bom também, e que, assim, é de acordo com a minha carga horária, né, proporcional. Então, assim, claro, não é mais do que 10 mil reais, mas eu não trabalho as horas que eu trabalho como médico, né? Tem a Medley, que hoje também é eu trabalho, consigo trabalhar de casa, um horário que eu não estaria trabalhando. Então, assim, você consegue diversificar. Quando a gente terminar a gravação hoje aqui, eu vou atender um paciente aqui de casa também, que é uma consulta particular. Então, quando você vai criando esse vínculo com o paciente, fica mais fácil você monetizar isso e tal. Então, não fica difícil você fazer um salário em torno de 20 mil reais. Tem prestadores, assim, que de cara já contratam com esse salário de 40 horas por semana, assim. Vou citar nome aqui, não estamos ganhando nada com isso, né? A Unimed foi uma das primeiras a fazer isso, assim, no Brasil, de uma maneira geral, de ter um plano específico para médicos de família e comunidade, sabe? O salário é algo em torno disso também, assim, de líquido. Então, é bem bacana, sabe? De fato, o medo que eu tinha, assim, e para ser bem sincero, com toda essa realidade que eu falei para vocês, eu nunca tinha esse medo de, nossa, mas meu salário não vai ser imenso e tal, porque, assim, esses 6 mil reais por 40 horas, para aquele momento, para mim, já era muito mais do que meu pai e minha mãe recebiam, por exemplo, sabe? Então, não foi essa a minha motivação, mas eu comecei a perceber que algumas pessoas não faziam por causa disso, sabe? Falo com tranquilidade, não acho que deva ser uma restrição para as pessoas, não vou fazer por causa disso, porque é um mercado que cada vez mais está crescendo, claro, com suas particularidades, completamente diferente de anestésio, rádio, dermato, você não vai também embutir um procedimento no seu atendimento e ganhar pelo procedimento e tal. Acho que não é por aí que as coisas funcionam. Mas eu acho que a parte mais difícil, e talvez eu puxando agora de novo para a parte filosófica, é você entender o que você quer fazer, sabe? Então, a partir do momento que você sabe, fica fácil você explicar quando as pessoas perguntam. Então, um dos medos que eu tinha, mas como é que eu vou explicar isso para as pessoas? A partir do momento que eu entendi, e de fato o que era, é muito fácil, é um processo natural explicar. E sendo agora quase que sacerdotal, assim, se eu precisar voltar a receber um salário baixo, assim, para exercer a medicina de família e comunidade, eu vou continuar exercendo a medicina de família e comunidade com tranquilidade, né? E o fato de eu casar com uma médica me ajuda muito nisso também, porque eu posso manter o nível. Sensacional, cara. Padilha, antes de mais nada, queria muito agradecer a tua participação. Ficou coisa que eu gostaria de ter te perguntado, mas o papo foi tão leve e gostoso que vai ficar aí para um segundo momento. Mas antes de você se despedir aí, eu queria que você falasse como que a galera que está ouvindo esse podcast pode entrar em contato contigo, seja para tirar mais dúvidas ainda sobre especialidade, sobre carreira, para trocar uma ideia contigo, onde que eles te acham? Beleza, fora na praia, óbvio. E no Maracanã. Pediram um médico de família e comunidade, hein? Olha a responsa. Gente, olha, como eu estou trabalhando bastante, como eu falei para vocês, dando aula nas 2 faculdades, na MED, fazendo mestrado à noite também, atuando como médico, eu não gostaria que vocês me procurassem, então não vou... Caraca. Ele tá zoando, gente. É zoeira. Cara, é brincadeira. Uma das coisas que eu acho mais bacana, assim, é influenciar as pessoas em relação a isso, mas não como, você precisa fazer isso, mas fornecer informação que eu não tive para essa tomada de decisão. Então, fiquem super à vontade. Eu acho que a maneira que eu vou responder mais rápido vai ser lá pelo Instagram mesmo. Então, o meu sobrenome é Padilha, né? E aí, o meu Instagram é pad.ilha. E Vitória é uma ilha, aí eu separei ali o ponto ilha e tal, pra vocês verem o tanto de bairrismo que tem aqui no negócio. Pode mandar uma mensagenzinha lá, sem problema nenhum, cara. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Às vezes a gente tá falando também, o pessoal pede lá pelo Instagram pra falar em evento de liga também. Fala, poxa, maneiro e tal, as pessoas não sabem e tal. Pode convidar que a gente fala sem problema nenhum. Minha mãe não tá querendo deixar eu fazer, fala que dá pra ser feliz, tá? Falo. Então, lá no Instagram vocês vão ver coisas sobre medicina de família, sobre Flamengo e sobre o Espírito Santo, com muita prevalência. Animal, cara. E pra quem não conferiu, vá mesmo no @pad.ilha, porque eu tava checando enquanto tava rolando a nossa conversa e tem lá a tatuagem do 5527. É só você dar uma arrastada pra baixo. O que você acha? Vamos ver, rapaz. Mata a cobra e mostra o pau. Valeu, Padilha. Brigadíssimo, cara, pela participação aqui. Que isso, mano. Isso é muito fundamental, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, tanto quanto preparar os meninos para entrarem, os meninos entenderem onde eles querem entrar, sabe? É uma decisão muito importante que a gente toma muito novo, sabe? Então, o que a gente quer fazer pro resto da vida. A medicina dá essa chance de tomar uma nova decisão 6 anos depois,
Então, se a medicina de família for uma das opções que esteve na cabeça de vocês, ou se não era, que vocês passem a considerar também, é muito bacana a gente atender as pessoas. Tudo isso, todos esses princípios que eu falei, a gente pode exercer em todas as especialidades que a gente for fazer. Mas na medicina de família e comunidade não é que pode fazer, deve. É obrigatório a gente colocar o paciente como prioridade, assim como vocês colocam o aluno como prioridade aí também na meta. Vocês estão de parabéns. Nossa, tô até emocionada. A gente, né, cara? Você tá totalmente dentro da preventiva aqui da MED, né? Lucas, prazer enorme, cara. Você é um cara brilhante, cara didático pra caramba, querido pra caramba, carismático. Acompanha as aulas do Lucas. Quem é aluno do nosso intensivo vai ver Lucas aí. É Passa isso aí. que é uma beleza. Lucão, obrigado, cara. Sempre um prazer e tamo junto. Bom demais. Valeu, Beijo. Abraço. E esse foi mais um episódio aí do nosso Finalmente Residente. O último episódio com convidados da nossa temporada. Foi um baita encerramento, hein, John? Foi demais, hein? Acho que a parte humana, assim, chama muita atenção, né? Como, acho que todo mundo que ouviu o podcast, acho que ele representou muito a essência do que é ser médico, né? Total. Questão de história de vida e como essa servidão, acho que tá presente na atuação profissional dele é realmente fantástico. Cara que eu já admirava muito antes dele participar desse podcast e admiro ainda mais depois de conhecer ainda mais, né, a história de vida dele. Quem tem a oportunidade, né, seja como interno, seja como médico, de vivenciar um pouco a medicina de família e comunidade, eu acho que é uma parada que realmente muda a forma como você lida com seus pacientes depois, e foi muito animal. Sim, total. Essa inserção comunitária, essa inserção na vida de cada pessoa, a diferença que faz, essa visão mais ampla. Cara, eu sou meio suspeito a falar, eu sou amarradão em medicina de família e comunidade, mas o Lucas representou perfeitamente qual que é o dia a dia do MFC. E eu vou te dizer mais aqui ainda, John. O Lucas não só representou, mas além disso ele ainda é professor. E não deu tempo de falar, mas ele é professor homenageado dentro da faculdade. Então, esse carinho que ele recebe também dos pacientes que ele dá para os pacientes que ele atende, ele recebe dos alunos. Então, mostra todas as vertentes, né? Quando a gente fala de medicina, tem um tripé ali que é educação, assistência e pesquisa, e ele faz as três coisas, né? É um médico muito completo, então foi sensacional. Ele passa isso também, né? A gente vê nas aulas, quem é aluno do intensivo já viu a aula, e quem não é aluno do intensivo Se matricule. quer virar aluno do intensivo, gostou do podcast, quer aprender de preventivo. O cara é didático, né, João? Putz, demais. É didático. Demais. As inscrições estão abertas, é só entrar no link aqui que tá na descrição. E eu vou aproveitar, rapidinho, dá licença aqui, 2 segundos. Não, por favor, pode entrar, vai. A gente, só pra aproveitar aí, cara, quem já é médico formado, quem já tá trabalhando às vezes em medicina, já até de família e comunidade, lida com aquelas urgências, emergências que às vezes aparecem, né, na clínica de família. Ou que quer lidar, né? Ou que quer lidar. Trabalha em tese num ambiente onde a complexidade é menor em si, né? Mas, às vezes, gostaria de dar um plantão no ambiente de emergência e não se sente seguro, né, Gil? Total. E quem tá nessa situação, quem tá interessado em se capacitar um pouco mais nessa questão de urgência, emergência, atendimento de porta, o nosso curso PS-MED, o nosso curso de medicina de emergência, também tá com as vagas abertas. E, por um tempo limitado, vai rolar um Descontex aqui. Opa! Um cupomzinho de R$100, é por tempo limitado, então quiser, tá? Fiquei interessado em ouvir o que é o podcast, checa na descrição as regras direitinho. O cupom pra você entrar lá no final, quando você for finalizar a compra, é Lucas, porque a gente é criativo. LUCAS. Sensacional. Então, não perde, por tempo limitado, como eu já falei, beleza? Fechou? É isso? Fechadíssimo. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Valeu!